E aí, galerinha, tudo bem? Tranquilo? A gente vai continuar aqui então, né? Continuar não, na verdade agora é um recomeço, um novo recomeço, a parte de industrialização, tá? Só uma ressalva aí para todo mundo, eu já coloquei até aí embaixo, ó. Industrialização e fases do capitalismo, tá? Por quê? Porque é exatamente isso que a gente vai fazer. Na verdade, é impossível, né, dissociar industrialização e capitalismo. Por quê? Porque o capitalismo vai ser o sistema econômico, então, no qual a industrialização vai se desenvolver. Né? Se você pensar, a indústria é a base do capitalismo. Né? Você criar um produto, vendê-lo, né? Tentar aumentar sua margem de lucro, a concorrência, tudo isso, então, antes de mais nada, né, a propriedade privada, tudo isso então é característica do capitalismo. Só que é lógico que está dentro, no coração da indústria, das empresas. Né? Então, logicamente que nós vamos olhar a industrialização, mas não tem como fazer isso sem falar do capitalismo. Então as duas coisas estão conectadíssimas, tá bom? Então o que nós faremos? A gente vai fazer uma análise exatamente da evolução dos dois, porque ela ocorre também de modo conjunto. E da mesma forma, você já pode até sair conectando coisas, porque a urbanização também está intimamente conectada. Então, aumenta a industrialização, aumenta a urbanização também. Né? Basicamente, a indústria precisa da cidade para crer. Para quê? Para crer é boa, né? Para criar um mercado consumidor, para que você tenha a mão de obra e, enfim, né, a indústria se desenvolve nas cidades e para as cidades. Beleza? Então a indústria, ela, logicamente, vai produzir para sua cidade e para outras cidades do mundo, né? Não precisa de ser necessariamente ali ao seu redor, beleza? Então guarde sempre essas ideias, essas conexões aí que elas são fundamentais para que você entenda, beleza? Então, basicamente, a gente vai começar pela primeira revolução industrial, que é onde tudo começa para a indústria, tá bom? Vale sempre a pena salientar. Na primeira revolução industrial, a indústria surge, tá? Então, logicamente que o capitalismo ele já nasceu antes. Ele vai nascer no período do capitalismo mercantil, do mercantilismo, né? Dos países então que possuem as colônias, né? Daquele grande comércio marítimo, né, que é chamado de grandes navegações. Então, o capitalismo surge nesse período, beleza? Período dos piratas e tudo mais, né? Mas já a indústria surge na primeira revolução industrial. E o que é notável de se observar? Que principalmente durante o período do capitalismo mercantil, as cidades até alcançam algum crescimento, alguma coisa assim notável, né? Mas só a partir da primeira revolução industrial é que a cidade se transforma mesmo de verdade, de modo intenso, né? E principalmente a gente acaba vendo que o capitalismo industrial vai dar outra cara para o nosso planeta, outra fluidez para ele, né? Vai ser um planeta muito mais dinâmico, né? Planeta que eu digo das relações econômicas e comerciais, tá bom? O planeta para ele não mudou nada, né? Suas placas tectônicas continuam se movimentando do mesmo jeito, né? E assim por diante. Então, ó, a primeira revolução industrial. O que vem a ser a primeira revolução industrial? A primeira revolução industrial, ela é marcadíssima pela criação do motor, né? Então, se a gente puder simplificar bastante o que foi a primeira revolução industrial, então eu diria para você que a primeira revolução industrial é a invenção do motor, né? Então, esse aqui é exatamente o primeiro motor desenvolvido, né? Você bem pode ver que ele não está dentro de uma fábrica, ele está dentro de um museu. Por quê? Porque ele é o primeiro mesmo.
né? Esse motor é o motor a vapor, ou seja, ele vai funcionar através do vapor, vapor de água mesmo, né? E daí, para que ele funcione, você precisa de carvão mineral. O carvão mineral vai ser o método, o meio mais eficiente, então, para você colocar fogo nele, né, no carvão mineral. Ele vai aquecer a água, vai criar o vapor de água. Esse vapor de água vai ser aprisionado e vai fazer esse motor se movimentar. Então a primeira coisa que a gente nota nesse motor é o tamanho dele, né? Você fala, meu, isso não pode ser um motor, né? Olha o tamanho dessas rodas aí, né? Só para movimentar isso você ia gastar uma energia muito desnecessária. Então, às vezes sim e às vezes não. Por quê? Porque se você pensar nos nossos materiais que nós temos hoje ao nosso alcance, sim, você vai olhar e falar, nossa, que desperdício de energia, gente, né? Poderia ser muito, muito, muito mais eficiente. É porque nós estamos pensando a partir das ferroligas que nós temos hoje. Então, até se você fosse fazer um motor desse hoje, você faria ele bem menor, mais eficiente, né? Menos barulhento e assim por diante. Por quê? Porque esse período da primeira revolução industrial é o período do ferro, né? Nós vivemos no período das ferroligas. É muito, muito, muito difícil você achar alguma coisa que seja feita de ferro. Ponto final. Só ferro, só ferro, tá? É muito difícil. Você quase nunca vai achar. Então você acha coisas de aço, com diversas ligas, né? Mas nesse período aí, ó, nesse período, esse motor é inteiro de ferro. Já viram aquelas cadeiras que normalmente são cadeiras assim diárias, né? Pra você sentar lá meio perto do jardim, tudo mais, que são de ferro fundido? Que são, tipo assim, você tem que chamar um guindaste para mover ela 2 milímetros, né? Porque você não consegue, nem a pau. Então, esse motor aí, ó, ele é inteiro feito daquele mesmo material. Nossa, então é impossível tirar isso aí do chão, esse motor aí? É, é alguma coisa bem próxima disso, né? É muito pesado mesmo, né? Então, durante esse período aí, duas coisas que são notáveis: o ferro e o carvão mineral, né? Então, quem tem esses dois recursos, mano, ganhou na loteria várias vezes, né? Então, a gente vai ter o desenvolvimento desse motor ocorrendo lá na Grã-Bretanha, né? Na Inglaterra. Então, logicamente, que a Inglaterra vai conseguir dar um primeiro passo bem largo à frente de todo mundo, né? Já na segunda metade do século XVIII, ou seja, pós 1750. Então, nesse período, a Inglaterra, a Grã-Bretanha ou o Reino Unido tinha já o motor. Esse era o primeiro passo primordial. Mas, além disso, eles deram muita sorte. Por quê? Porque a Bretanha, né, a Grã-Bretanha, ou seja, a grande ilha da Bretanha, então você tem as ilhas lá, né, e tem uma grande, que é a Bretanha grande, a Grã-Bretanha, entendeu? Né? A Grã-Bretanha ela é basicamente formada por duas coisas: ferro e carvão mineral. Ah, mentira! Juro para vocês. Na Grã-Bretanha, em quase toda ela, né, nem é tão grande assim, mas em quase toda ela você acha esses dois recursos. Então, meu, a primeira revolução industrial foi, digamos assim, dada de bandeja mesmo, né, para a Grã-Bretanha. Por quê? Porque ela tinha tudo, tudo necessário. Ela tinha o cara que desenvolveu o primeiro motor, Sir James Watt, né? Ela tinha carvão mineral e ela tinha ferro. Pronto, né? Eles vão sair então aí na dianteira dessa revolução industrial de um modo muito, muito acelerado, né? Muito interessante no mínimo. Então você vai ver essa transformação ocorrendo de modo muito intenso na Grã-Bretanha, né? Isso aí é um quadro
O cara retratou, eu não sei se é exatamente a cidade de Londres, tá? Mas existe uma grande probabilidade que seja. Por quê? Porque é uma grande concentração industrial, né? E olha só as chaminés todas aí soltando bastante fumaça, né? Bastante fuligem na atmosfera. É também uma das características da época, né? Se você pensar um pouquinho, o homem nem sabia o que era poluição. Ele nunca nem tinha parado para pensar sobre isso, né? Tanto é que na Inglaterra ocorre um episódio que é muito interessante, que é chamado The Great Smog, né? Ou seja, o grande nevoeiro, que na verdade a Inglaterra normalmente ela tem nevoeiros, né? Neblina, bastante garoa, e daí imagine isso lotado com essa poluição. Então já logo nos primeiros momentos aí da indústria, ela já demonstra que ela tem um potencial de destruição bastante grande, né? De transformação também da atmosfera. Então, logicamente, que isso vai criar aí uma nova ideia, né? Mas, tipo assim, para eles, sabe qual que era o problema? Para eles o problema era a fumaça preta. Não, essa fumaça um pouquinho marronzinha, né? Ou não tão preta, assim, não tem problema. For fumaça cinza, cinza pode, arrebenta, né? Não tem nada a ver. Então, logicamente que a gente não tinha esses devidos conhecimentos, né? Entre os setores industriais que a gente vai observar com grande destaque está esse aí, do trabalho infantil. Não, eles também não pensavam nisso, né? O esse aí que eu estou querendo dizer para você é que essas crianças estão em um tear. Esse tear aí, ó, já é um tear bastante moderno. Juro para vocês que esse aí deve ser do século XIX, né? Mas eu coloquei essa imagem, mesmo sabendo, né, que ela poderia estar um pouquinho errada, só para você pensar nisso mesmo, nas crianças. As crianças, elas trabalhavam? Mas, lógico que trabalhava, né? Vai ficar fazendo o quê? Estudar? Você é doido? Que estudar? Criança tem que trabalhar também, né? Ajuda os pais e tal. Mulher trabalha? Sabe aquela coisa do machismo? Tipo, não, mulher minha não trabalha? Esse machismo aí só acontece com quem tem dinheiro, tá? Quem é pobre trabalha e trabalha sim. As mulheres sempre trabalharam. E, só para que você tenha uma noção, as mulheres trabalhavam e ganhavam pouca coisa mais que as crianças, né? Por quê? Não, porque mulher é cheia de frescura. Você quer ver então se engravidar? Deixa eu ver, acho que eu tenho uma imagem aqui. Aqui, ó. Quer ver então se engravidar, né? Se engravidar, a mulher já não quer mais fazer força, fica cheia de frescura, fala que tá passando mal, né? Então não existia isso, tá bom? Lembre-se, então, o setor do mercado de trabalho ele foi criado, ele foi desenvolvido basicamente durante a primeira revolução industrial. Então, aquela ideia das pessoas trabalharem 14 horas por dia, é verdade aquilo? É verdade aquilo, né? As pessoas trabalharem todos os dias da semana, de segunda a segunda, é verdade? É verdade. Né? A ideia do descanso remunerado, né, um dia da semana que a pessoa fica parada lá de boa, ela começou principalmente por intervenção da igreja. E aí você até pode pensar, nossa, ainda bem, né? A igreja tinha que dar mesmo uma mão. Não, a igreja queria que os trabalhadores ficassem um dia sem trabalhar, ou no mínimo até o meio-dia, para que eles fossem à igreja, dar dízimo, né? Para eles pagarem então a partezinha da grana que a igreja estava precisando. Então, os direitos trabalhistas eles foram duramente adquiridos, né? Ou seja, só quando esses caras começaram a fazer greve, começaram a quebrar a fábrica, né? Mas durante esse primeiro momento, isso nem acontece assim de modo tão intenso. Então você bem pode ver, ó, que é normal, ó, mulheres trabalhando, tá vendo? Ó, crianças, né? Então os homens adultos eles até estão aqui, né? Mas você nota que a posição deles é, digamos assim, de mando. Agora, as indústrias de fabricação pesada, essas sim vão ter o grosso aí, né, dos homens adultos. E eles serão os que vão receber mais. Por quê? Porque eles são mais fortes. E ponto final, né?
E aquela coisa, não, o homem que tem que sustentar a casa e tudo mais, tal, então a maioria dos homens que vai estar presente nas fábricas. Mas não fique iludido com essa ideia de que mulher não trabalhava, mulher era dona de casa. Tá? Mulher era dona de casa de quem tinha grana. Quando não tinha dinheiro para isso, a mulher trabalhava sim. Tá? As crianças também trabalhavam e recebiam bem menos. Por quê? Porque, sei lá, qualquer coisinha que acontece, você vê lá, tá brincando, fazendo coisa, fica até parecendo que é criança, né? Então, logicamente que essas relações aí elas eram completamente distorcidas, né? É o início delas, digamos assim, ó, é o primeiro teste, é o primeiro momento, beleza? Além, essas imagens aí que eu mostrei para vocês são de tecelagens, né? Porque a indústria têxtil, ela foi de longe a indústria mais importante, mais interessante, então, que aconteceu durante o período da primeira Revolução Industrial. Temos outras? Sim, temos outras. Mas se você pegar alguns relatos assim, bem bestinhas e tudo mais, você acaba notando a importância dela. Por exemplo, não sei se vocês já leram aquele livro 1808. O livro 1808 ele é muito interessante porque não é um historiador exatamente que escreve, então é um livro bem mais fluido, né? Os historiadores não gostam dele. Por quê? Porque você lê e não tem tantas informações quanto eles gostariam, né? Mas, de qualquer forma, é um livro bem interessante que fala sobre a história do Brasil. E daí, nesse livro, o autor, Laurentino Gomes, se eu não me engano, ele vai lá e faz uma descrição, por exemplo, do Dom João VI. E ele fala que o Dom João VI devia ter mais ou menos umas 6 trocas de roupa. Ele era o rei, mano. Ele era o rei de Portugal, Brasil, entendeu? Ele era o rei. E daí você para e fala, meu, mas por quê que ele tinha só isso de roupa? Porque roupa, a maioria das pessoas tinha 3. Ele tinha o dobro de todo mundo, entendeu? Então, tipo, tava bom, né? Aquela coisa, você usa roupa. Porque você imagina uma coisa, ó, não existia desodorante, então feder todo mundo fedia mesmo, né? Então, usar a roupa, a mesma roupa durante a semana toda, mesmo trabalhando no campo, se sujando bastante, era normal. E principalmente, você não tinha os tecidos que nós temos hoje, né? Tecidos que são leves e tudo mais, mesmo assim nesse calor, né, tá arrebentando qualquer coisa. Mas então eles não tinham esses mesmos tecidos que nós temos hoje. Então os tecidos eram bem mais grosseiros, portanto as roupas eram bem mais resistentes, né? Mas a primeira revolução industrial vai começar a trazer tecidos quase iguais a esses que eu estou usando agora, né? Mas não é exatamente ainda a mesma coisa, tá? A gente ainda precisa passar por um momento que melhora para a indústria, só que piora o tecido. Por quê? Porque esse tecido aqui, ó, fininho e tudo mais. Eu falo, não, gente, mas é boa a camiseta. Não estou falando que a camiseta seja ruim, não. Eu estou falando que antigamente os tecidos eles eram mais grossos, né? Eles eram mais grosseiros. Então, na primeira revolução industrial, você vai substituir o feito à mão, a manufatura, né? Pelo chamado industrial ou então pela chamada maquinofatura, ou seja, fatura é fazer, né? A máquina que fez, manufatura feito à mão, beleza? Então esse período vai ficar bastante marcado por isso, porque agora todo mundo vai poder ter muito mais roupas e principalmente o preço, o valor do tecido acaba caindo bastante, né? Então você vai ter um produto que é mais barato, mais acessível. Pronto, você começa a vender então para o mundo todo, né? Outro setor que é interessante, deixa eu ver se eu coloquei a imagem, coloquei, ó, é o setor siderúrgico, né? Que é o setor exatamente do ferro. Como eu disse para vocês, do que eram feitos os motores? De ferro. Do que era feito o trem? De ferro, né? Você pode até ter pensado, trem a vapor. Não, vapor é o que movimenta o trem, ele não é feito de vapor, né? Muito pelo contrário, olha só cada chapa de ferro num trem desse. O trilho dos trens é de ferro,
O barco a vapor, ele vai ter boa parte da sua composição feita de ferro. Falando, nossa, mas ia enferrujar tudo. Então, aí você faz um pouco mais grosso. Fala, minha nossa, um peso desse no mar, para você ver o tanto que os barcos são eficientes, né? Então, agora, quase tudo vai ser feito de ferro, né? Então, esse setor aí siderúrgico vai ser bastante intensa também a sua atividade. Logicamente que a produção naval, ou seja, dos navios, né, e as ferrovias também se transformarão em imensos negócios, né? Primeiro homem a ser assim destacado como um dos mais ricos assim em comparação aos outros é exatamente o dono do monopólio das estradas de ferro dos Estados Unidos, né? Vanderbilt, se eu não me engano. Então, aqui a gente tem uma descrição básica de como a indústria se desenvolveu durante esse período. E daí a gente entra em uma outra coisa que também foi mágica dentro desse período, que é o liberalismo econômico, né? O liberalismo econômico, né, desenvolvido principalmente por Adam Smith, mas também o David Ricardo dava uma mão imensa, né? Além desses dois, a gente tem mais outros, né? Lembre-se que esse período vai ser um grande período aí de, digamos assim, de descobrimento científico, né? De iluminismo de toda a sociedade. Por quê? Porque o desenvolvimento tecnológico ele vai começar a impressionar pela eficiência. Então, a ciência vai começar a ser muito mais respeitada, né? Então você tem aí, ó, Adam Smith, David Ricardo são grandes protetores aí, pais do liberalismo econômico. E o que vem a ser o liberalismo econômico? O liberalismo econômico, o próprio nome dele diz, é liberar a economia, né? Você fala, meu, mas como assim liberar a economia? Quem estava prendendo a economia? Sempre quando a gente faz esse tipo de análise histórica de evolução, né, e até de revoluções, sempre olhe para o período anterior. Por quê? Porque vai ser ele o problema que eles vão ter superado, né? Então, o liberalismo econômico ele quer se liberar de quem? Do rei. Aquele monarca absolutista, ou seja, o que é soberano, que detém todos os poderes, né? Digamos assim, ó, em cima do judiciário, do legislativo, enfim, de todos eles, existia um poder que estava acima de todos eles, que era o rei, né? Então, o rei, por exemplo, se ele matasse uma pessoa, ele ia preso? Não, ele é o rei, entendeu? Tipo assim, o rei, se ele quisesse, imagina assim, ó, o rei vai no mercado, ele chega e olha qualquer coisa que ele olha e fala, gostei, quero, né? Você acha que ele ia pagar a compra dele? Lógico que não, ele é o rei, ele é dono de tudo, entendeu? Ou seja, a economia está presa a ele. Se você conseguir assistir, né? Se bem que eu acho que vocês nem podem, porque deve ter alguma proibição ali. Mas tem um seriado que se chama The Great, a história de Catarina, né? Se você achar, assista, é muito bom e é bastante cômico, né? E eu juro para vocês que tipo, é uma imagem bem próxima do que eu tenho, do que deveria ser um rei, né? Tipo assim, é uma criança mimada que ninguém pode falar não para ele, né? Porque ele está acima da lei, ele está acima de tudo. Então, o liberalismo econômico ele demonstra exatamente a ruptura, o corte das asinhas desse rei. Por quê? Porque liberalismo econômico quer dizer deixe a economia livre, livre da manipulação que o rei causava nos valores das coisas. O rei ele poderia colocar um imposto imenso contra um país só porque ele não gosta do país, né? Então, logicamente que isso não vai mais acontecer. Então, quais são as características do liberalismo? Primeiro, ele é contra o rei. Então, assim, não, a gente não gosta de rei aqui. Não tem ninguém que é dono de tudo e que manda em tudo, sabe? Tipo o dono da bola.
eu que mando na brincadeira, eles são contra a escravidão também. Por que eles vão ser contra o escravagismo? Exatamente porque o escravo não é um cliente. Então, como o escravo não vai comprar o produto, para eles não é interessante. Fala, não, liberta todo mundo aí, paga um salário, você vai ver, você vai conseguir ganhar dinheiro do mesmo jeito. Ou seja, a questão do escravo ser um escravo, eles nem davam tanta importância. Lógico, alguns davam, alguns entendiam. Falaram, é desumano você pensar em ter um escravo. Uma pessoa não pode ser posse da outra, né? Mas enfim, então eles serão contra a escravidão, contra a monarquia absolutista. Eles vão proteger muito a ideia de propriedade privada. Vocês já pararam para pensar que em um país que você tinha um rei, você não era dono das coisas? Era tudo do rei, né? Então o rei ele poderia chegar e falar assim, olha, eu gostei da sua casa, eu vou ficar com ela, tá bom? Mas não fica chateado não. Depois a gente vê alguma outra coisa para você. Pronto, parceiro, você perdeu sua casa, você perdeu tudo seu, né? Então isso não vai mais acontecer. Por quê? Porque a propriedade privada é uma coisa que é sua. Sua mesmo. É do rei? Não, não é do rei. É minha, meu, né? Isso não existia até então. Então, senhores, você vai começar a ter uma grande transformação. Você também defende, durante o liberalismo econômico, né, ou dentro das ideias do liberalismo econômico e do capitalismo, a iniciativa, né, a livre iniciativa. Então, se você quiser desenvolver um produto, se você tiver alguma ideia lá muito diferente, tal, segue em frente, continua, né? Tipo, vai dar certo. Um abraço. Então, tipo assim, independente de qual seja essa ideia, tá bom? Tem uma história que é linda, que é de um cara que foi para a Rússia e aí ele viu a galera tomando sorvete, ele achou aquilo sensacional e ele era norte-americano. E aí ele foi para... Eu tô com Groenlândia na cabeça, mas não é. Mas enfim, ele foi pro norte do Canadá, comprou não, né? Só cortou lá umas barras bem grandes de gelo e levou para os Estados Unidos, né? Ele queria levar para Califórnia, porque lá é um deserto muito quente. Falando, mano, vocês não têm noção. Dá para fazer sorvete, dá para fazer igual você colocar gelo no seu suco, porque tipo, o norte-americano gosta muito, né, que nem de limonada, essas coisas. Vocês já pararam para pensar você tomando uma limonada quente, mano? Nossa senhora, deve arrebentar com a garganta, né? Então esse cara teve essa ideia, ele levou para lá. Só que é lógico, quase nem chegou, né? Derreteu tudo. E aí ele passou um tempão trabalhando e tudo mais, arrumando formas de juntar dinheiro, juntou dinheiro, e aí o que ele fez? Foi de novo. Só que agora ele pesquisou e tudo mais, arrumou palha e tal para conservar o gelo. E, pasmem-se, ele conseguiu, ele levou gelo para Califórnia. E é lógico, foi um sucesso tremendo, né? E aí ele até pensou, falou, mas agora vocês precisam construir algumas coisas para armazenar esse gelo aqui também para ele durar mais tempo. E aí eles escavaram e tudo mais, né? Vocês já assistiram lá do Superman, qualquer um do Superman, quando ele é novo, quando ele é jovem, onde que fica a espaçonave dele? Fica em um buraco, tipo, dentro do celeiro, né? Um lugar que abre as portas e tudo mais. Daí lá no fundo tá a espaçonave dele. Sabe o que é aquilo lá? Aquilo lá é um lugar para guardar gelo. Fala, nossa, então a ideia do cara deu certo mesmo. Deu muito certo. E aí um monte de gente começou a construir isso para guardar gelo. Só que era complicado, né? Você sair da sua casa para ir lá no estábulo e tudo mais, para pegar gelo, né? Quebrar ele. E aí eles acabaram construindo caixas menores. E eles descobriram que, dependendo do material, conservava ainda mais. Você está pensando em geladeira? É quase isso. As primeiras geladeiras não tinham motor. Elas eram feitas com gelo. Você pegava, então, uma caixa, colocava o gelo dentro e colocava os seus alimentos e tudo mais junto lá do gelo. Foi nada que esse cara criou isso.
Tá vendo? E foi do nada. E se você pensar um pouco mais, o ar-condicionado vem dessa ideia idiota desse cara também, né? Uma loucura. E ninguém em nenhum momento falou para ele, não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso, né? Tanto é que os norte-americanos vivem falando o seguinte, aqui é a América, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. E outra coisa que eles protegem demais, é minha propriedade. Se você pisar aqui dentro, eu te dou um tiro no meio da cara, né? E se o cara fizer isso, não vai acontecer nada, porque você invadiu a propriedade dele. Ou seja, os Estados Unidos, eles são basicamente fundados com a ideia do liberalismo econômico, né? Tanto é que você já parou para pensar como que os Estados Unidos se transformam na principal potência do mundo? Porque eles surgiram com o liberalismo econômico. E o liberalismo econômico vai para a segunda revolução industrial, vai para o segundo período, né? E os Estados Unidos vão surfar nessa onda aí maravilhosa. Então, todas as ideias que criam os Estados Unidos estão pautadas no liberalismo econômico. Por isso que vai dar tão certo, né? Então eles vão defender a propriedade privada, a livre iniciativa, a concorrência, o chamado livre mercado, que é exatamente o livre mercado vem do liberalismo econômico. Livre mercado porque ele é livre de influência, não tem ninguém tentando manipulá-lo, assim como o rei fazia, entendeu? Então eles ficam muito revoltados com o período anterior, né? Então, ó, o rei que mandava em tudo falou, não gosto de você, sai fora, né? O trabalho escravo, que comprar, vender escravos, o comércio negreiro, ele foi muito forte durante o período anterior. E olha só nesse período, todo mundo olha e fala, não, nem a pau. Aqui, não mais, acabou, né? Pode mudar isso aí. E simplesmente, esse aqui é o livro da Adam Smith, né, A Riqueza das Nações. Logicamente, tá, que essa não é a capa original, nem nada do tipo, né? O primeiro deve ter sido, tipo assim, o livro com a capa, só os escritos, nada de imagem. Beleza? Então, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Exatamente, ele começa a entender aqui algumas coisas. E ele cria uma coisa que é muito interessante, né? Que hoje para a gente é bem simples de entender, mas para eles no período foi uma revolução, né? E se hoje é simples para a gente entender, é graças ao Adam Smith, né? Que ele diz o seguinte, ó. Existe no mercado uma mão invisível. Essa mão invisível, ela vai criar variações então no preço. E essas variações elas vão ser feitas pela oferta e pela procura, ou seja, pela demanda, né? Então essa é a lei da oferta e da procura, que eles não sabiam exatamente como denominá-la, né? Então é bem simples, ó. Imagine aí nessa balança, né? Eu tenho uma quantidade de produto e eu tenho uma quantidade de procura. Se o meu produto diminuir, quer dizer que o preço dele sobe, né? Agora, se a minha procura aumentar, o preço também vai subir. Beleza. Nessas duas situações, então, o preço sobe. Agora, se eu tenho um determinado produto, eu tenho muita oferta dele e a procura continua a mesma, não mudou nada, o preço dele cai, né? E é lógico que daí tipo, você até pode vender mais, tá? Mas o preço vai ficar lá embaixo. Beleza. Uma outra coisa é quando a procura também por um determinado produto diminui. Se ninguém quer comprar, o preço dele cai também, normalmente, né? E isso para a gente é bastante comum. E daí eu tenho até um exemplo para vocês, tanto quanto atual. Se você for pensar, é exatamente por isso que alguns produtos estão ficando mais caros, né? A gente já teve aí ó, a carne ficando mais cara, o arroz ficando mais caro, já está até anunciado que o próximo que vai ficar mais caro é o óleo de soja, né? A soja tá também passando por esse mesmo processo. E por quê?
porque esses produtos, devido ao valor do dólar, está ficando muito interessante para outros países comprarem nosso. E a gente não aumentou a nossa produção, a gente manteve lá o mesmo tanto de produção, ou seja, a oferta, né? Então quer dizer que nossos produtos estão indo em maior quantidade para fora, está diminuindo a nossa oferta. Mas a demanda do Brasil, do povo brasileiro, continua. Resultado disso, o preço sobe. E por que, que o preço vai subir? Ah, porque os agricultores são tudo um bando de... Não, não. É lei do mercado. Ou você acha que eles produzem lá, o cara vai lá e planta arroz para ganhar um abraço de volta? É para ganhar dinheiro, né? Então, na verdade, eles vão vender para fora porque é mais interessante vender para outro país do que vender aqui dentro do Brasil. Eles ganham mais dinheiro. Ponto final, né? Então, o Adam Smith e o David Ricardo serão aí, assim como o John Locke também, né? Eles serão aí os primeiros que vão entender isso e que vão começar a defender o liberalismo econômico, beleza? Enquanto isso, deixa eu só ver se tem outra imagem aqui, não tem, essa é a última. Enquanto isso, no Brasil, a gente vai ter o fim da escravidão, só que o fim da escravidão vai ser um pouco mais tardio até. Digamos assim, ó, os países desenvolvidos, né, os que acompanharam a industrialização tradicional, eles já estão quase na segunda revolução industrial e aí o Brasil acaba com a escravidão. A gente possui esse recorde extremamente negativo, beleza? Então, ó, essa imagem aqui é só para você imaginar uma coisa. Nessa imagem, nós temos duas mãos, né? Uma mecânica e a outra humana, aí, mas digamos assim, meio que se transformando em máquina. Mas parece que, na verdade, a mão mecânica parece que ela vai moer a outra mão, né? E é basicamente um retrato desse período. Nesse período aí, as máquinas elas eram feitas e pronto, ponto final. Olha, mas aqui tem uma quina, hein, que se a pessoa bater, machuca. O cara fala para a pessoa não bater, né? Então, exatamente não existia nem a ideia de você adaptar a máquina ao homem ou coisa do tipo. A máquina era a máquina, ponto final. E o homem é homem. Na verdade, o homem tem que trabalhar com a máquina, porque senão ele está perdido, né? Então a gente está passando pelo primeiro desses momentos aí de transformação da nossa sociedade, beleza? Então, ó, that's all, folks. The Doctor. Beijão para vocês, bons estudos aí, até mais, tchau, tchau.